E se eu te dissesse que a maneira como você respira agora está te mantendo preso no mesmo ciclo de realidade? E há um estudo do Instituto HeartMath que comprova por que seus esforços de crescimento pessoal não funcionaram. No momento em que você percebe o que está realmente acontecendo com cada inspiração e expiração, você entenderá que respirar não se trata de permanecer vivo. Trata-se de se tornar vivo para o seu poder como um criador da realidade. Eis o que é fascinante nesta pesquisa. Cada ser humano respira aproximadamente 23 mil vezes por dia. No entanto, 99,9% dessas respirações acontecem em completa inconsciência. Você está respirando enquanto rola pela tela e-mails, preso no trânsito, acordado às 3 horas da manhã, repetindo aquela conversa, correndo entre obrigações, sentindo-se sobrecarregado. No entanto, você nunca questiona por que seu exterior, o mundo continua a espelhar a sua turbulência interior. Você continua tentando reorganizar os seus circunstâncias externas, sem entender que você está transmitindo uma assinatura energética específica através do ritmo da sua respiração para todas as pessoas num raio de 2,4 metros. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo que a maioria das pessoas nunca descobre. Seu padrão de respiração está, na verdade, codificando informações no próprio campo quântico. Por isso, hoje eu quero que você faça um pacto simples, mas poderoso. Que você se permita usar a respiração não como algo banal, mas como sua maior aliada. Respire comigo agora. Inspire profundamente. Segure o ar por um instante e solte devagar. Mais uma vez, inspire. Sinta o ar entrar como vida nova. Segure por um momento e solte, liberando o que já não serve mais. Uma última vez, inspire, retenha e expire, sentindo seu corpo se abrir como espaço, não apenas como matéria. Enquanto você respira, perceba: não existe acaso. Existe apenas convite da consciência. O convite de estar presente, de habitar o agora, de reconhecer que a respiração é a oração mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais poderosa que você pode oferecer ao universo. Comente agora, escreva como um decreto pessoal: eu estou pronto para receber o que já é meu. E observe, nas próximas 24 horas, um sinal inesperado surgirá diante de você. Talvez pequeno, talvez simbólico, mas suficiente para confirmar que o universo já te ouviu. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. E a porta para esse caminho começa aqui, no simples, no essencial, no invisível que você respira a cada instante. O pulmão como portal quântico. Quando você inspira profundamente, sem pressa, algo invisível acontece. Não é apenas oxigênio que preenche seus pulmões, é energia vital. É a força invisível que sustenta toda a vida. A ciência chama de regulação do sistema nervoso, mas as tradições antigas chamaram de prana, sopro, espírito. O ato de respirar é, ao mesmo tempo, biologia e misticismo. E é por isso que os pulmões são muito mais do que órgãos fisiológicos. Eles funcionam como portais, portais que ajustam sua frequência, como antenas afinando o sinal da sua realidade. Pesquisas modernas mostram que o ritmo da respiração tem poder direto sobre a mente. Quando você respira rápido e superficial, o cérebro entra em estados de alerta, como se houvesse uma ameaça invisível à sua volta. Mas quando você alonga sua respiração, criando cadência, os circuitos cerebrais mudam. As ondas aceleradas da mente dão lugar às ondas alfa e teta, as mesmas que surgem quando você sonha, medita ou acessa estados criativos. É nesse espaço que o impossível começa a se tornar imaginável e o imaginável começa a ganhar forma. Talvez você conheça a sensação de estar preso em padrões automáticos.
Acordar todos os dias com os mesmos pensamentos, repetir os mesmos gestos, sentir as mesmas emoções desgastadas. É como viver em um ciclo que se repete, um labirinto invisível que te prende sem paredes. Essa prisão não é feita de aço, mas de respirações curtas, rasas e inconscientes. A cada inspiração superficial, você reforça a mesma programação interna. Mas a cada respiração consciente, você abre uma brecha no labirinto, uma fresta por onde entra a luz da mudança. Experimente agora um momento de presença. Inspire devagar, até sentir que não apenas os pulmões, mas todo o seu corpo se expande. Segure o ar por um breve instante, como quem segura o tempo nas mãos. E depois, solte, sem esforço, deixando que o ar leve embora aquilo que pesa, aquilo que prende. Repita 3 vezes, mas não apenas como um exercício físico. Sinta que cada inspiração é um convite do universo. Cada retenção é uma pausa sagrada. Cada exalação é um renascimento silencioso. Os pulmões não são apenas sacos de ar. Eles são instrumentos de afinação, capazes de transformar caos em clareza, ansiedade em serenidade, repetição em possibilidade. Quando você respira de forma consciente, você lembra ao seu corpo que ele não é apenas matéria comprimida pelo peso dos dias. Ele é espaço. Espaço para que o novo se instale. Espaço para que a consciência se expanda. Espaço para que a realidade se reorganize a partir de dentro. E talvez esse seja o primeiro segredo oculto da respiração quântica. Ela não está aqui para mudar o mundo ao seu redor de forma mágica. Ela está aqui para mudar o seu estado de ser. E quando o seu estado de ser muda, inevitavelmente sua realidade também se transforma. Cuidado com a respiração superficial, o erro invisível que sabota sua frequência. Poucos percebem, mas a respiração curta e apressada é como uma corrente invisível que prende a mente em um ciclo de ansiedade silenciosa. Ela não grita, não aparece de forma evidente, mas mina lentamente a energia vital, deixando o corpo em estado de urgência constante. A mente, então, se agarra a pensamentos repetitivos, como se estivesse tentando encontrar saída em um labirinto que ela mesma constrói. Esse padrão imperceptível no dia a dia é o que mantém milhares de pessoas presas à sensação de que nada muda, de que sempre falta algo, de que a vida é mais peso do que fluxo. A ciência moderna oferece uma explicação fascinante para isso. O coração, em sua variabilidade, não pulsa de forma mecânica, mas em ritmos que se adaptam a cada emoção, a cada respiração. Estudos sobre a variabilidade cardíaca mostram que o modo como você respira pode expandir ou contrair sua consciência. Quando a respiração é curta, o coração perde a harmonia e o cérebro interpreta isso como ameaça. Mas quando a respiração se alonga e ganha cadência, o coração encontra coerência, e essa coerência se espalha pelo corpo inteiro como um campo de expansão. É nesse estado que você acessa clareza, intuição e presença. Existem histórias que mostram o impacto disso de forma quase poética. Executivos acostumados a viver em pressão constante descobriram, por meio de técnicas simples de respiração, que podiam tomar decisões com mais lucidez, evitando escolhas precipitadas que antes pareciam inevitáveis. A diferença não estava na inteligência ou na experiência, mas na respiração que sustentava seu estado de consciência. E se em ambientes de alta pressão essa transformação é possível, imagine o que pode acontecer em sua vida cotidiana, nos momentos em que o coração pede calma e o corpo implora por descanso. A psicologia também aponta que a respiração superficial atua como gatilho de urgência. Quando o corpo respira rápido, o cérebro entende que há algo a ser resolvido imediatamente. É como se o próprio corpo estivesse enviando alarmes falsos, viciando a mente em correr atrás de problemas que nem existem. É nesse estado que surgem os ciclos de preocupação,
a dificuldade de se desligar, a sensação de estar sempre devendo algo a alguém, inclusive a si mesmo. Existe uma prática simples, mas profundamente transformadora, capaz de reorganizar esse padrão. Inspirar lentamente, contar 4 tempos, sustentar o ar por 4 tempos, expirar por 4 tempos e novamente manter o vazio por 4 tempos. Esse ciclo cria uma espécie de quadrado respiratório, um espaço de equilíbrio entre inspiração e expiração, entre ação e pausa. Ao praticar esse ritmo, o corpo encontra coerência e a mente se abre para novas perspectivas. Não é apenas um controle mecânico do ar, mas um diálogo silencioso com o universo, um ajuste de frequência que permite que você se alinhe com o fluxo da vida. A respiração superficial sabota porque desconecta. A respiração consciente liberta porque reconecta. Quando você percebe essa diferença, começa a enxergar que cada inspiração é uma oportunidade de escolher não a urgência, mas a presença, não a repetição, mas a criação. E essa escolha, embora invisível aos olhos de fora, muda tudo por dentro. O que a física quântica revela sobre o espaço entre inspiração e expiração? Entre o momento em que você inspira e o instante em que solta o ar, existe uma pausa, pequena, silenciosa, quase imperceptível. Para muitos, esse espaço é apenas ausência de ar. Para a física quântica, ele é metáfora de algo muito maior: o vazio fértil, o campo invisível onde tudo está em potencial antes de se manifestar em forma. Assim como no vácuo quântico as partículas surgem e desaparecem em um oceano de possibilidades, no intervalo da respiração, você encontra o espaço onde sua realidade começa a ser moldada. Tradições antigas sempre reconheceram a importância desse instante. No pranayama do yoga, a pausa entre inspiração e expiração é considerada sagrada, um momento de contato direto com a energia vital. No taoísmo, fala-se do vazio como fonte de tudo o que existe, o espaço de onde o ser emerge e para onde retorna. Mesmo sem a linguagem da ciência, esses antigos mestres já compreendiam que o silêncio da respiração guarda uma sabedoria que não se revela no movimento, mas na quietude. O que a física quântica revela sobre o espaço entre inspiração e expiração? Entre o momento em que você inspira e o instante em que solta o ar, existe uma pausa, pequena, silenciosa, quase imperceptível. Para muitos, esse espaço é apenas ausência de ar. Para a física quântica, ele é metáfora de algo muito maior: o vazio fértil, o campo invisível onde tudo está em potencial antes de se manifestar em forma. Assim como no vácuo quântico, as partículas surgem e desaparecem em um oceano de possibilidades, no intervalo da respiração, você encontra o espaço onde sua realidade começa a ser moldada. Tradições antigas sempre reconheceram a importância desse instante. No pranayama do yoga, a pausa entre inspiração e expiração é considerada sagrada, um momento de contato direto com a energia vital. No taoísmo, fala-se do vazio como fonte de tudo o que existe, o espaço de onde o ser emerge e para onde retorna. Mesmo sem a linguagem da ciência, esses antigos mestres já compreendiam que o silêncio da respiração guarda uma sabedoria que não se revela no movimento, mas na quietude. Mas há uma dor oculta nesse espaço. Muitos temem o silêncio interior. Temem o que pode surgir quando não há estímulo, quando não há barulho, quando não há distração. Para alguns, o vazio da respiração traz à tona memórias esquecidas, inseguranças reprimidas, sensações que preferimos evitar. E por medo, apressamos o ciclo, respiramos rápido demais, fugimos da pausa. Porém, é justamente nesse silêncio que a alma encontra a oportunidade de se revelar. Imagine alongar a pausa após a exalação. Permitir-se ficar alguns segundos no espaço onde não há ar,
onde o corpo descansa em suspensão. Esse instante não é um perigo, é um treino de tolerância ao vazio, um ensaio para suportar a ausência sem transformá-la em desespero. A cada pausa expandida, você aprende a confiar que o próximo sopro virá, que a vida não depende do seu controle, mas do fluxo natural do universo. O que você evita sentir quando não respira profundamente? Talvez seja medo, talvez seja tristeza, talvez seja apenas o desconforto da incerteza. Mas, ao se permitir ficar nesse espaço, você descobre que o vazio não engole, ele prepara, não destrói, ele molda. O silêncio da respiração é como a noite escura que antecede o amanhecer. No escuro, parece não haver nada, mas é ali que a vida repousa, reorganiza-se e se fortalece para florescer novamente. Na física quântica, esse intervalo invisível é onde todas as possibilidades coexistem antes de se colapsarem em realidade. No seu corpo, esse mesmo intervalo é onde você pode escolher a frequência que deseja assumir. Quando você permanece consciente no espaço entre inspirações, você não está apenas respirando. Você está acessando o campo onde tudo começa. Existem momentos na vida em que a dor parece tão intensa que a própria existência se torna pesada demais para ser sustentada. Para muitos veteranos de guerra, essa foi a realidade após anos de memórias insuportáveis, pesadelos recorrentes e corpos que ainda reagiam como se o perigo nunca tivesse terminado. Mas foi justamente em meio a esse cenário de sofrimento que a respiração revelou seu poder mais profundo. A capacidade de ressignificar traumas que pareciam impossíveis de serem tocados. A respiração holotrópica, por exemplo, mostrou que ao aprofundar o ritmo respiratório, memórias guardadas na amígdala cerebral, aquela pequena estrutura ligada às emoções mais primitivas, começavam a emergir. O corpo tremia, o coração acelerava, as lágrimas fluíam. Era como se a respiração desse ao inconsciente a permissão que a mente nunca tinha conseguido dar, libertar a dor aprisionada. Não se tratava de esquecer, mas de abrir espaço para que a memória deixasse de ser ferida e se tornasse sabedoria. Essa experiência não é restrita a cenários extremos. No cotidiano, quantas vezes você leva para a cama tensões que se acumulam ao longo do dia? O corpo tenta dormir, mas a mente continua em alerta. Nesse momento, a respiração profunda atua como chave biológica. Ao prolongar a exalação, o corpo recebe a mensagem de que já não precisa lutar, de que é seguro repousar. É como se o ato de respirar fosse também um ato de devolver ao corpo a sensação de pertencimento, de que ele não está sozinho, de que existe acolhimento até mesmo dentro de si. Há algo profundamente espiritual nesse processo. Respirar, nesse contexto, é relembrar a vida que circula dentro, independentemente das cicatrizes. Cada inspiração é um lembrete de que você continua aqui, que o ar ainda te atravessa, que a vida insiste em se mover através de você. Cada expiração é uma liberação, uma entrega, um ritual silencioso que transforma a dor em possibilidade de cura. A respiração não apaga o que aconteceu, mas devolve o poder de escolher como viver com aquilo que foi vivido. Ela nos mostra que o trauma não precisa ser sentença, mas pode se tornar passagem. Assim como os veteranos encontraram um novo sentido ao se permitirem respirar profundamente, cada um de nós pode descobrir que até mesmo as dores mais antigas podem se reorganizar quando damos ao corpo a chance de falar através do sopro. Quando alguém decide começar a meditar, geralmente imagina que precisa primeiro controlar a mente. Acredita que deve parar de pensar, silenciar os ruídos internos, impedir que memórias, preocupações e desejos se manifestem. Mas esse esforço quase sempre termina em frustração. O silêncio não vem. Os pensamentos parecem se multiplicar, e o praticante se convence de que meditação não é para ele. A verdade, porém, é que a maioria falha porque começa pelo lugar errado. Não é a mente que se controla, é o corpo que precisa ser educado. E a chave que faz esse corpo se render é a respiração. A neurociência revela algo fascinante. Dentro do nosso cérebro, existem circuitos de prazer e motivação, sustentados pela dopamina. Essa substância não é apenas responsável por sensações de recompensa, mas também por orientar o foco, a perseverança e a capacidade de manter-se em um caminho escolhido. O que muitos não sabem é que a respiração consciente é capaz de ativar esses circuitos, criando estados de prazer sutis,
mais poderosos, que tornam a meditação mais natural. Em outras palavras, antes de tentar calar a mente, é necessário aprender a respirar, de forma que o corpo se sinta motivado a permanecer no estado meditativo. Se você observar sua própria experiência, perceberá que momentos de ansiedade estão sempre acompanhados por respirações curtas, rápidas, descompassadas. Já nos instantes de paz, quando contempla a natureza ou mergulha em um instante de presença, sua respiração se alonga sem esforço. O que a ciência comprova hoje é que essa diferença respiratória reorganiza o cérebro. Uma respiração profunda e ritmada aumenta a liberação de dopamina, permitindo que o corpo sinta prazer em estar presente. Esse prazer não é euforia, mas um contentamento silencioso, um bem-estar que sustenta a atenção sem exigir esforço. A psicologia contemporânea, especialmente através da teoria da autodeterminação, mostra que os seres humanos se movem por 3 grandes necessidades: autonomia, competência e conexão. Quando a respiração é usada de forma consciente, ela toca exatamente esses 3 pilares. Ela devolve autonomia, porque a pessoa percebe que tem poder sobre seu próprio estado interno. Ela gera competência, pois cada ciclo respiratório bem conduzido traz a sensação de avanço e domínio. E, finalmente, ela promove conexão, pois o ato de respirar em ritmo traz a percepção de unidade entre corpo, mente e campo energético. Mas existe uma armadilha. Muitos tentam usar a respiração apenas como técnica, como se fosse um exercício mecânico. Contam os segundos, repetem os ciclos, mas não se entregam à experiência. A respiração deixa de ser uma ponte e se transforma em tarefa. E toda vez que a prática se torna obrigação, a dopamina não é liberada em sua plenitude. É como se o corpo dissesse: estou obedecendo, mas não estou desfrutando. O segredo, então, não é apenas respirar de forma correta, mas respirar com entrega, como se cada inspiração fosse um ato de prazer, um encontro com algo maior do que si mesmo. Há uma prática simples e poderosa para despertar essa sensação. Inspirar em 6 segundos. Sentir o ar preencher o corpo como se fosse luz líquida. Manter esse ar apenas o tempo natural e depois expirar em 6 segundos, como quem deixa que toda a tensão se dissolva no espaço. Esse ritmo, mantido por alguns minutos, cria uma sinfonia entre coração e cérebro. O coração envia sinais de coerência, o cérebro responde com ondas harmônicas e a dopamina circula como se fosse uma melodia interna. Não é esforço, é dança, não é controle, é rendição. Imagine, por exemplo, alguém que luta contra compulsões, seja por comida, por redes sociais ou por distrações que roubam sua energia. Essas compulsões não são apenas fraquezas, mas tentativas do corpo de buscar dopamina rápida, prazer imediato. Ao treinar a respiração rítmica, essa pessoa descobre uma fonte mais sutil e duradoura de satisfação. Descobre que pode trocar a ansiedade pelo contentamento, a urgência pela presença. O corpo reeducado deixa de exigir atalhos e aprende a saborear o agora. E aqui está um ponto crucial. A dopamina escondida na respiração não é euforia artificial, mas prazer genuíno em estar vivo. Cada ciclo consciente é um lembrete de que o corpo pode ser aliado e não inimigo, que a mente não precisa ser domada à força, mas guiada com suavidade, que o silêncio não precisa ser conquistado como uma batalha, mas recebido como consequência natural de um corpo que já encontrou prazer no simples ato de respirar. Quando você se rende a essa experiência, descobre que meditar não é sobre lutar contra pensamentos, mas sobre se apaixonar pelo instante. É como se cada respiração dissesse: você não precisa correr, não precisa provar nada, não precisa chegar a lugar algum. Tudo já está aqui. A dopamina, nesse contexto, funciona como guardiã dessa verdade. Ela recompensa sua entrega com um contentamento que não depende de circunstâncias externas, mas apenas do sopro que entra e sai do seu corpo. Esse é o motivo pelo qual tantos falham ao tentar meditar. Eles querem o fruto sem cuidar da raiz. Querem o silêncio sem nutrir o corpo. Querem a calma sem construir o espaço interno que a sustenta. Mas quando a respiração é o ponto de partida, tudo se reorganiza. O corpo encontra prazer, a mente encontra descanso e a consciência encontra expansão. Assim, a respiração se torna mais do que ar. Ela se torna a oração silenciosa, ferramenta de reprogramação,
Ponte entre biologia e espiritualidade, ela ativa a dopamina que sustenta sua presença e devolve o prazer de simplesmente existir. E quando você aprende a desfrutar desse estado, descobre que meditar não é esforço, mas celebração. Não é disciplina rígida, mas entrega suave. Não é fuga do mundo, mas mergulho profundo na vida que pulsa aqui e agora. Vivemos cercados por campos invisíveis. A ciência já não tem dúvidas de que nosso corpo é muito mais do que carne e ossos. Somos também bioeletricidade pulsando a cada batida do coração, ondas que se expandem para além da pele, vibrações que interagem com o ambiente de formas sutis, mas poderosas. O coração, em especial, funciona como um gerador eletromagnético natural, irradiando informação para todo o corpo e para o espaço ao redor. O que você sente, pensa e respira não fica restrito a você. Ele se projeta, ele reverbera, ele influencia. A pesquisa conduzida pelo Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, revelou algo profundamente transformador. Quando o coração entra em coerência, um estado em que seus ritmos se tornam estáveis e harmônicos, o cérebro responde com clareza, equilíbrio e foco. Essa sincronia entre coração e cérebro cria um campo de energia que pode ser medido, um campo que literalmente reorganiza a forma como percebemos e respondemos à vida. A respiração nesse processo é a chave que abre a porta da coerência. Inspirar de forma consciente, mantendo a atenção no coração, é como alinhar as cordas de um instrumento para que toda a melodia da vida volte a tocar em harmonia. Mas por que tantas pessoas ainda vivem desconectadas desse poder? Porque o piloto automático tomou conta. Respirar sem sentir, viver sem perceber, correr sem destino. A dor oculta dessa desconexão é a sensação de vazio, a falta de propósito, o sentimento de que a vida escorre entre os dedos sem que nada de essencial esteja acontecendo. Esse é o preço de não estar em contato com o campo energético que habita o próprio corpo. É como ter um tesouro escondido dentro de si e nunca abrir o baú. A respiração consciente, unida à intenção, pode transformar esse estado. Não se trata apenas de inspirar e expirar, mas de associar ao ato respiratório uma mensagem clara, um comando amoroso ao universo. Quando você respira e ao mesmo tempo verbaliza uma intenção, mesmo em voz baixa, você une corpo, mente e campo energético em uma única frequência. É como lançar uma pedra em um lago tranquilo. As ondas se espalham, levando sua mensagem para além do que os olhos podem ver. Imagine este processo. Você inspira profundamente e, enquanto o ar entra, mentaliza que está trazendo luz, clareza e energia vital. Ao expirar, solta as tensões e, junto delas, uma frase suave em voz baixa. Eu sou presença. Eu sou clareza. Eu sou fluxo. Não é uma repetição mecânica, mas um ato de alinhamento. O som vibra no peito. A respiração alimenta o corpo e o campo energético recebe a nova programação. A cada ciclo, a mensagem é gravada mais fundo, não apenas na mente, mas no campo invisível que te envolve. Esse método simples cria um efeito acumulativo. Quanto mais vezes é praticado, mais o corpo reconhece que não está mais vivendo em urgência, mas em alinhamento. O campo cardíaco, ao entrar em coerência, envia sinais ao cérebro, que passa a criar novas conexões. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar em resposta a novas experiências. Mas, sob a lente da espiritualidade, podemos dizer que é a vida respondendo à sua nova vibração, reorganizando situações, encontros e oportunidades de acordo com a frequência que você passou a emitir. E aqui há algo essencial. A intenção verbalizada precisa nascer da verdade interior. Não é sobre repetir frases vazias. Não é sobre tentar enganar o universo com palavras que não correspondem ao que se sente. É sobre reconhecer o que dói, acolher o que pesa e, ainda assim, escolher conscientemente uma nova direção. Quando você respira com intenção, não nega sua realidade. Você a transforma. Não é fuga, é transmutação. A cada respiração, você começa a sentir o corpo mais vivo, mais presente. É como se o ar fosse carregado de eletricidade sutil, reprogramando cada célula, cada espaço. Essa sensação não é imaginária. Pesquisas em bioeletromagnetismo
mostram que o corpo humano emite campos que variam de acordo com o estado emocional. Quando você está em medo ou ansiedade, esse campo se torna caótico, irregular. Mas quando está em gratidão, amor ou presença, o campo se organiza e se expande. A respiração consciente, acompanhada de intenção clara, é o gatilho que altera imediatamente esse padrão. Imagine alguém que vive constantemente em estresse. Seu corpo vibra em urgência, sua mente em preocupação, seu campo em desordem. Agora imagine essa mesma pessoa, diariamente, dedicando alguns minutos para respirar profundamente e repetir em voz suave: eu estou em paz. Eu confio no fluxo da vida. Pouco a pouco, o corpo começa a acreditar. O coração entra em coerência. O cérebro aprende a confiar. O campo se reorganiza. A realidade externa, então, começa a refletir essa transformação interna. Pessoas diferentes se aproximam. Circunstâncias mais leves surgem. Sincronicidades se tornam frequentes. Esse método não exige lugares especiais, nem ferramentas complexas. Ele pode ser praticado no silêncio do quarto, no meio de uma caminhada, ou até mesmo em pausas do cotidiano. Porque o que importa não é o cenário, mas a presença. E cada vez que você une respiração e intenção, você grava uma nova programação em seu campo energético. É como atualizar o software da sua consciência, eliminando velhos padrões de medo e instalando novas rotinas de confiança, clareza e propósito. A vida, afinal, não muda apenas porque você deseja. Ela muda porque você vibra de uma nova forma. E essa vibração começa naquilo que é mais simples e mais essencial: a respiração. Cada sopro consciente é um recado enviado ao universo. Cada intenção verbalizada é um decreto energético. E quando o corpo, mente e campo se alinham, o universo responde. O método é simples, mas sua simplicidade é o que o torna tão poderoso. Inspirar com presença, expirar com entrega, verbalizar com verdade. É assim que você reprograma o invisível. É assim que transforma o que parecia caos em harmonia. É assim que o campo ao seu redor começa a trabalhar a seu favor, porque finalmente você aprendeu a sintonizar o coração, a mente e o sopro com a mesma canção. E nesse alinhamento, não há esforço, há apenas fluxo. Não há busca incessante, há confiança. Não há urgência, há presença. O campo energético, reprogramado pela respiração consciente, torna-se a ponte entre o que você é agora e o que está destinado a se tornar. A ansiedade é uma das marcas mais intensas do nosso tempo. Ela não se apresenta apenas como um sentimento de inquietação, mas como um estado constante de urgência. É como se o corpo estivesse sempre à frente do momento presente, antecipando problemas que ainda não aconteceram, criando cenários que talvez nunca existam. Quem já experimentou sabe, a mente corre sem parar, o coração acelera sem motivo. Claro, o estômago se contrai, o sono se torna raso e a vida perde suavidade. A respiração, nesse estado, torna-se curta, fragmentada, quase um reflexo de sobrevivência. E é justamente por isso que ela também é a chave para transformar a ansiedade em clareza. Do ponto de vista da neurociência, a explicação é clara. Quando a respiração se acelera, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, se elevam no corpo. Esse hormônio é importante em momentos de risco real, porque prepara o organismo para reagir. Mas quando é liberado de forma constante, sem motivo físico concreto, ele passa a corroer a sensação de segurança. A pessoa vive em alerta permanente, como se o mundo fosse uma ameaça constante. Esse estado contínuo de alerta cria desgaste emocional, físico e espiritual. A respiração, porém, funciona como um interruptor natural, capaz de desligar esse ciclo e devolver equilíbrio ao corpo. Nas tradições espirituais, a respiração sempre foi vista como o símbolo do espírito, do sopro vital que anima a existência. A palavra espírito, em muitas línguas, tem a mesma raiz que respirar. E isso não é coincidência. O sopro é lembrança de que a vida é presente, não antecipação. É lembrança de que cada momento só pode ser vivido agora. Quando você respira de forma consciente, você devolve ao corpo a verdade simples de que não há perigo imediato, de que tudo o que existe está acontecendo neste exato instante. Há um método que traduz essa sabedoria em prática.
A respiração 4-7-8. Expirar profundamente em 4 segundos, sustentar o ar nos pulmões por 7 segundos e expirar lentamente em 8 segundos. Essa cadência específica reduz a frequência cardíaca, diminui a produção de cortisol e envia ao cérebro a mensagem de que é seguro descansar. Mais do que números, essa respiração cria uma sensação de rendição. Ela ensina o corpo a desacelerar, a soltar o ritmo da urgência artificial e a se reconectar ao tempo real da vida. Imagine uma mãe em meio ao caos cotidiano. Filhos exigindo atenção, responsabilidades acumuladas, pensamentos disparados em todas as direções. Nesse estado, a ansiedade se torna quase inevitável. Mas quando ela se permite alguns ciclos da respiração 4-7-8, algo muda. O coração desacelera, a mente ganha clareza e de repente ela já não reage de forma automática. Ela responde com mais calma, como se tivesse encontrado dentro de si um espaço secreto onde o tempo corre mais devagar. Essa experiência não apaga os desafios, mas oferece clareza para enfrentá-los sem se perder em urgência. O poder da respiração está em revelar que a ansiedade não é o inimigo, mas um sinal. Ela aponta para um corpo que precisa de reconexão, para uma mente que se perdeu em antecipações, para uma alma que pede presença. Quando a respiração é usada como ponte, a ansiedade se transforma em clareza. O mesmo impulso que antes alimentava a pressa se converte em foco. O que antes era medo do futuro se transforma em percepção do presente. Esse modelo mental se torna ainda mais poderoso quando aplicado em situações de decisão. Imagine estar diante de uma conversa difícil, de uma escolha profissional ou de um momento de conflito. A tendência natural seria deixar a ansiedade dominar, acelerar a fala, reagir sem pensar. Mas se, antes desse momento, você se ancora em algumas respirações profundas e ritmadas, a clareza se instala. É como limpar um vidro embaçado. O que antes parecia confuso, de repente se mostra transparente. O mesmo problema permanece, mas você já não está mais perdido nele. Você está presente para escolher com consciência. Esse é o convite silencioso da respiração. Transformar a energia da ansiedade em lucidez. Não se trata de eliminar pensamentos ou de lutar contra emoções, mas de oferecer ao corpo uma base estável para que a mente possa se reorganizar. E essa base está no sopro, na cadência, na entrega. O sopro que acalma o coração, que reduz o cortisol, que devolve ao cérebro o equilíbrio necessário para pensar com clareza. A espiritualidade nos lembra que não existe acaso, apenas convites da consciência. A ansiedade pode parecer um inimigo, mas na verdade é um convite. Um convite para parar, para respirar, para se reconectar. Cada vez que você escolhe respirar conscientemente diante da ansiedade, você transforma um estado de medo em um portal de clareza. Você descobre que não está perdido, está sendo realinhado. Não está sufocado, está sendo lembrado de respirar. E assim, o que antes era um fardo passa a ser um recurso. O que antes era um peso passa a ser uma chave. O que antes parecia prisão se revela como caminho de libertação. Porque quando o sopro se torna presença, a ansiedade não encontra mais espaço para dominar. Ela se dissolve na clareza de quem aprendeu que, entre um pensamento e outro, entre uma inspiração e uma expiração, sempre existe um espaço de escolha. Respirar é o ato mais simples e mais constante da vida, mas também é o mais esquecido. Desde o momento em que chegamos ao mundo até o instante em que partimos, é o sopro que marca o início e o fim da jornada. No entanto, entre esses dois pontos, muitos vivem como se respirar fosse apenas um reflexo automático, um detalhe sem importância. O que exploramos até aqui é a revelação de que esse gesto aparentemente comum é, na verdade, uma das maiores chaves espirituais e científicas disponíveis ao ser humano. A respiração não é apenas fisiologia, é ponte, é linguagem, é código de criação. Ao longo desta jornada, vimos como cada inspiração pode se tornar uma oração silenciosa e cada expiração uma liberação de fardos que já não precisam ser carregados. Entendemos que os pulmões são portais, capazes de ajustar nossa frequência como antenas sintonizando uma nova realidade. Descobrimos que a respiração curta sabota nossa frequência, alimentando a ansiedade, enquanto a respiração profunda organiza o coração e expande a consciência. Percebemos que o espaço entre a inspiração e a expiração é mais do que ausência,
é o vazio fértil onde tudo nasce. A respiração mostrou-se capaz de ressignificar traumas profundos, revelando memórias escondidas e oferecendo cura onde antes só havia dor. Ela se revelou como fonte de dopamina, tornando o estado de presença não apenas suportável, mas prazeroso. Mostrou-se ainda como ferramenta para reprogramar o campo energético, unindo ciência e espiritualidade na coerência entre coração e cérebro. Por fim, vimos que ela pode transformar a ansiedade em clareza, oferecendo ao corpo um estado estável para que a mente perceba com lucidez. Tudo isso converge para uma única verdade: respirar conscientemente é viver conscientemente. Não existe separação entre o ato de inspirar e a forma como nos relacionamos com a vida. Se respiramos de maneira superficial, vivemos de maneira superficial. Se respiramos de forma profunda e consciente, abrimos espaço para uma vida mais profunda, mais significativa, mais conectada ao... A respiração é uma chave biológica e espiritual que sempre esteve ao nosso alcance. Não importa idade, religião, cultura ou circunstância, não importa se a vida parece caótica ou estável, se você se sente perdido ou em construção, a respiração está sempre disponível, sempre presente, sempre disposta a reorganizar o que parece desordenado. E a cada vez que você escolhe respirar de forma consciente, você ativa essa chave. A física quântica nos lembra que não existe acaso, mas sim campos de possibilidades colapsando em realidade. Quando você respira com intenção, você está colapsando sua própria realidade. Está escolhendo, ainda que silenciosamente, a frequência que deseja habitar. A espiritualidade lembra que o vazio não é ausência, mas preparação. E cada pausa na respiração é prova viva disso. Um espaço de gestação invisível, onde a nova vida começa a nascer. Por isso, se há algo que deve ser lembrado, é que o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Ele escuta quando você respira. Ele percebe sua frequência, responde à sua vibração e reflete de volta aquilo que você emana. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada ciclo é um decreto, cada pausa é um altar, cada sopro é um convite para alinhar-se ao fluxo da vida. Talvez você ainda se sinta cansado de esperar por sinais. Talvez tenha dúvidas, medos ou até mesmo desconfiança sobre tudo isso. Mas há algo que você pode experimentar por si mesmo, sem precisar acreditar, sem precisar de garantias externas. O simples ato de respirar agora com consciência. Esse gesto é suficiente para provar que a mudança de realidade não é teoria distante, mas prática diária. É algo que você pode sentir em seu corpo, em seu coração, em sua presença. E, enquanto respira, lembre-se desta promessa. Observe nas próximas 24 horas. Um sinal inesperado surgirá diante de você. Talvez seja pequeno, talvez seja sutil, talvez só você compreenda, mas ele estará lá, como resposta à sua escolha de alinhar corpo, mente e consciência pelo sopro. Esse será o lembrete de que o universo responde quando você decide respirar com intenção. A vida não precisa ser conquistada com esforço constante. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. A respiração é a ponte que te conecta a ela. Você não está perdido, está sendo realinhado. Não existe acaso. Existem convites da consciência, e cada inspiração é um desses convites. Comente agora como um decreto de pertencimento. Eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa declaração não é apenas frase, mas frequência. É o lembrete de que a vida já se move a seu favor e de que sua respiração é o elo invisível entre quem você foi e quem você está se tornando. Assim termina este caminho, mas não termina a prática, porque a cada instante, em cada momento do dia, a vida oferece a mesma oportunidade: respirar de forma consciente, alinhar-se ao que é verdadeiro e abrir espaço para o que já está nascendo. Que sua respiração seja ponte, seja oração, seja código, e que através dela você descubra que mudar sua realidade não é promessa. É consequência natural de viver desperto no agora.